Quem está com a câmera desligada, vamos ligar, tá? Tem que estar em aula com a câmera ligada. Quem não buscou material, gente, tem que buscar o material para fazer a tarefa, tá? Não tem como eu fazer nada. Tem que buscar o material. Tia, eu não tô com material na aula hoje. Ótimo, assiste a aula aí, quando pegar o material, faz tarefa, tá? Mas infelizmente não tem como fazer nada. Tem que, de fato, buscar o material. Principalmente esse mês de novembro, que não é só livro, né? Nós temos aí algumas folhas, tem as sondagens, né? Deu certo, a sondagem chegou aí para todo mundo. Então, né, não teremos mais aquele problema com sondagem. Vai dar tudo certo aí agora, né? Para fazer certinho, como já foi feito. Lembrando que o mês de outubro acabou, né? Então, eu vou estar enviando aí a relação das atividades recebidas. Muita gente mandou aí tarefas atrasadas, alguns alunos estão faltando algumas tarefas, tá bom? Quem não enviou ainda pode estar enviando para eu estar recebendo e anotando, tá? Vamos lá então, gente. Hoje na aula de português, nós vamos trabalhar com relembrar aí, né, singular e plural. Deixa eu abrir aqui a tela. Vocês receberam aí uma folhinha, né? Vocês receberam esta folhinha aqui. Uma coisa importante que eu quero pedir para vocês, gente, prestem bastante atenção. Quando você for olhar o que tem para hoje, né? Você pegou o cronograma aí desta forma, né? Você recebeu o cronograma com as atividades, você pegou ele desse jeitinho aqui, ó, o cronograma com as atividades, né? Aí tem lá atividade, aí tem atividade de inglês, tem todas as atividades que você vai fazer. O que eu quero pedir, gente? Quando você for olhar, vou organizar o material para a aula de hoje. Não sei se é você que arruma, você criança que arruma. Não sei se vocês têm o costume aí da mãe arrumar e já te entregar pronto. Mas o que eu quero pedir? Não vai, gente, ver o que tem hoje pelas atividades, tá? Não vá pelas atividades, vá pelo cronograma, tá bom? Porque o cronograma é que vai te falar a aula que tem hoje, a disciplina, né? No caso, é o cronograma que vai te dizer a disciplina que tem hoje e o conteúdo que vai ser feito hoje. Aí, depois que você olhar o cronograma, é que você vai procurar a atividade lá na frente, tá? Porque, por exemplo, eu tenho uma atividade como essa aqui, que tá aí no cronograma de vocês, que a data dela está errada, tá? Tem uma atividade lá no cronograma, no clipes aí dessa semana, que a data da atividade está errada. Porém, a data da atividade está errada. Porém, lá no cronograma, está certinho o dia que ela vai ser trabalhada. Tá? Então, não vá pela atividade, vá pelo cronograma, tá? Então, assim, se o conteúdo falou para você que hoje tem português e história, e lá apareceu uma tarefa de matemática, se eu não falei para você fazer essa tarefa, você não vai mexer nela, tá bom? Deixa ela lá que uma hora eu vou falar sobre ela e nós vamos fazer, tá? Então, eu queria deixar isso aí registrado para vocês seguirem o cronograma. Tá? Então, sigam o horário do cronograma que está falando no cronograma certinho. Inclusive, quero arrumar com vocês uma coisa aí no cronograma que veio errado, que eu quero que vocês arrumem, tá? Isso aí não foi erro de ninguém, foi erro meu. Eu errei quando eu digitei. Então, eu quero que vocês coloquem lá. Estudar tabuada de 2, 3, 4, 5, 6. Aí, acrescentem lá. 7, 8 e 9. Aqui, ó. Bem aqui no final, ó. Estudar tabuada de... Aí lá tá. 5, 6, 2, 3, 4... Meu Deus! 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Isso aí foi um erro meu. Eu não prestei atenção na hora de montar o cronograma. E acabei não adicionando essas aí. Eu acredito que é só essa semana
que foi com esse erro aí, tá? Mas acrescentem aí 2, 3, 4, 5, 6, aí 7, 8 e 9, tá? Agora nós já estudamos de 2 a 9, ok? Certinho? Todo mundo entendeu? Sim? Beleza. Então, esses eram os avisos, tá? Não vá procurando a atividade. Ah, vou ver as atividades que tem para hoje. Hoje tem isso. E pega. Não. Vai pelo cronograma. Sigam o cronograma, tá? Qualquer atividade fora do cronograma, atividade extra, eu vou estar informando no grupo ou vou estar falando para vocês aqui na aula, tá bom? Então, vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre singular e plural. Gente, eu não lembro se a gente já falou sobre isso no livro, mas nós vamos falar aqui agora no caderno. Singular é quando eu tenho um elemento só. Quando eu tenho um elemento sozinho, é singular. Então, se eu tenho uma caneta ou a caneta, é singular, porque eu só tenho um elemento. Certo? Então, singular, um elemento só. Agora, se eu tenho mais de um elemento da mesma categoria, eu já não tenho a caneta, eu tenho as canetas, né? Então, eu tenho umas canetas, as canetas. Então, já é plural. Então, singular é um elemento só. Plural, 2 ou mais elementos. Aí, eu coloquei aqui porque eu quero relembrar com vocês isso aqui, ó. Nós trabalhamos os artigos definidos e indefinidos. E lá, quando eu trabalhei artigo definido e indefinido, eu falei já com vocês sobre singular e plural. Não com nome falando específico, singular e plural, mas já expliquei também. Então, eu quero relembrar com vocês aqui, ó. Aqui eu tenho os artigos definidos. Esses aqui são os artigos definidos. As. Então, a no singular, as no plural. O singular, os no plural. Já aqui embaixo eu tenho os artigos indefinidos. Um usado para singular. Uma usado para singular. Uns, plural. Umas, plural. Então, os artigos também, quando eles vão caracterizar algo no singular ou no plural, eles também entram no singular e plural, tá? Então, por exemplo, quando eu falo assim, igual eu dei o exemplo da caneta. Então, a caneta. Aqui está no singular. Por quê? Porque eu só tenho uma caneta, né? Então, a caneta, singular. Agora, quando eu tenho mais de uma caneta, eu já tenho as canetas, né? Então, singular, um elemento apenas. Plural, mais de um elemento. Não é só 2 elementos ou só 3, é mais de um. Pode ser 2, 3, 10, 20, 40, 50. Por exemplo, aqui, no masculino, o e os. O aluno. Então, eu posso falar, o aluno foi bem na sondagem. O aluno foi bem na prova. Eu estou especificando um aluno só, tá? Então, eu estou falando de um aluno só. O aluno é bom. O aluno é inteligente. Eu estou falando de um aluno só. Agora, quando eu falo os alunos são bons, eu estou falando do geral, né? Os alunos são bons. Estou falando no geral, mas estou falando de mais de uma criança, mais de um aluno, né? Então, aqui, um e uma. João tem um carro. João tem um carro. Joana tem
uma boneca. Então, uma boneca. Então, o João, ele tem um carrinho só. Ele só tem um carro. E a Joana, ela só tem uma boneca, né? Então, aqui, ó, deixa eu ver aqui. Comprei uns apitos. Uns apitos. Não, comprei uns... Deixa eu ver outro aqui que combina melhor com uns. Comprei uns brinquedos. Comprei uns brinquedos. Uns brinquedos. Alguns brinquedos. Tudo isso caracteriza mais de um, né? Agora com umas bonecas. Comprei umas bonecas bonitas. Umas bonecas. Ou algumas bonecas. Tudo isso caracteriza mais de um elemento, certo? Então, sempre... E, gente, o plural, mais pra frente eu vou passar para vocês algumas outras regrinhas, vão ter outras atividades, porque quando eu faço plural, igual aqui nessa primeira atividade, a gente vai trabalhar só a questão de acrescentar o S. Mas existem outras regrinhas para passar algumas palavrinhas para o plural, né? Não é só acrescentar o S. Igual, por exemplo, vamos supor, você vai escrever lá bala, balas, né? Balão, aí, por exemplo, balão. Um exemplo de uma das regrinhas que eu vou passar para vocês depois. O plural não é só você colocar o S lá e achar que já escreveu no plural. Não. Algumas palavras, sim. Algumas palavras acrescentou o S e já está no plural. Outras não. Outras a gente muda as terminações. Outras a gente muda o final da palavra. Por exemplo, balão. Vou dar um exemplo aqui para vocês de balão. Balão. Para eu escrever balão, eu vou só colocar o S, vai ficar balões? Quem acha que sim? Dá um joinha. Sim? Não, né? Então, aqui já é um caso de que não é só acrescentar o S. A gente precisa seguir algumas regrinhas. Por quê? Porque o balão, ele deixa de ser balão e passa a ser o quê? Balões. Então, eu troquei a terminação da palavra. Era balão. Eu não podia escrever balões. Vai lá e busca uns balões para mim. Não. Balões. Então, eu acrescentei o quê? Eu mudei a terminação da palavra. Então, não se apeguem. Aqui nessa primeira atividade, eu passei uma atividade mais simples, com algumas palavrinhas mais simples, mas não se apeguem, gente, no fato de que palavras no plural é só acrescentar o S. Não, não é bem assim, tá? Existem regras, nós vamos trabalhar todas elas se der tempo, se não, nós vamos trabalhar algumas, mas nós vamos trabalhar algumas regrinhas que devem ser seguidas, tá? Porque várias palavrinhas muda-se a terminação na hora da escrita, como, por exemplo, a palavra balão, né? A palavra balões não existe. Então, para passar, eu tenho um balão. Quando eu tenho dois, eu já não tenho dois balões. Eu tenho dois balões, né? Então, muda aí a terminação da palavra, tá? Então, fiquem atentos a essas atividades aí quando envolvem singular e plural. Lá na sua folhinha, que é essa folhinha aqui, não precisava passar para o caderno, tá? Para colar, tá bom? Outra coisa também que vocês vão ver lá no cronograma, às vezes vai estar escrito lá, colar o pontinho no caderno. Porque quando eu montei o pontinho, eu montei ele separado. Mas na hora que o pessoal da escola foi organizar, eles colocaram na folhinha assim, tá? Então, quando tiver assim, você lê aqui, ó, dentro do quadradinho, tá? Porque aqui aparece se é para você recortar e colar ou se é para você passar tudo para o caderno, tá? Mas geralmente quando tem desenho assim, pode colar. Então aqui, gente, fala o seguinte na sua folhinha, ó. Número do substantivo.
Aí tem um exemplo de borboleta, né? A borboleta, singular. E as borboletas, plural. É aquilo que eu acabei de falar para vocês. Se eu tenho um elemento, singular. Mais de um elemento, pode ser dois ou mais, é o quê? Plural. Aí no quadradinho tá falando o que eu já acabei de explicar, né? E na atividade. Número 2. Descubra o segredo e continue. Gente, aqui eu tenho uma nuvenzinha cheia de palavras no plural, tá? Cheia de palavrinhas no plural. Algumas no plural e algumas no singular, né? E aqui o que você vai fazer? Você vai separar elas nas colunas. Então, uma coluna de palavrinhas no singular e outra coluna de palavrinhas no plural, tá? Então, todas que forem singular, no singular. Todas que forem no plural, você vai colocar na casinha lá do plural. Outra coisa importante sobre singular e plural. Tem algumas palavras que na própria terminação dessa palavra já é escrita com S, né? Igual, por exemplo, aqui na folhinha nós temos aqui lápis, tênis, ônibus. Ônibus, tá no plural? Tá no plural? Não, ele não está no plural. Ele simplesmente termina sua escrita com S. Então, como que eu vou saber se é singular ou plural? Olhando o artigo que vem antes dele. Então, se aparecer escrito os ônibus, então significa o quê? Que é mais de um ônibus, né? Comprei os tênis na promoção. Então, eu não posso falar, comprei os tênis na promoção. Não, a palavra tênis, ela já é escrita assim. Então, o que vai caracterizar singular ou plural é o artigo ou a quantidade que vem antes dele. Então, quando eu falo, comprei o tênis na promoção, essa frase está no singular ou no plural? Ela está no singular. Por quê? Porque eu comprei o tênis. Então, eu comprei um tênis só na promoção. Agora, se eu falar, comprei os tênis na promoção. Então, eu comprei mais de um. Então, aí sim é plural, tá? Então, apontei um lápis de cor. Então, eu apontei um lápis de cor, independente da cor. Agora, apontei os lápis de cor. Então, mais de um, tá? Então, fiquem atentos na hora da escrita. Pegue aí um lápis de cor verde e amarelo. Peguem aí o verde e o amarelo. Peguem o lápis de cor verde e o amarelo. Lá onde está escrito singular, pinta de verde. A palavra aqui, ó, onde está escrito singular, pinta de verde. Aqui embaixo. Singular, pinta de verde. Onde está escrito singular, pinta de verde. E onde está escrito plural, pinta de amarelo. Então, aqui, ó, singular, verde, plural, amarelo. Singular, verde, plural, amarelo. Aí, o que nós vamos fazer agora? Eu vou fazendo as palavrinhas com vocês e todas as palavrinhas que forem singular, você pinta de verde. Depois você só escreve, tá? E todas as palavrinhas que forem plural, você pinta de amarelo. Aí depois você vai escrever, tá? Certo? Então, vamos lá. Eu vou escolher aqui 2 alunos para fazer comigo. Quem eu chamar aí, ativa o microfone para participar.
Então, vamos lá? Quem eu chamar, ativa o microfone para participar. Oi, eu tô com o microfone ligado. Aí, vamos lá. Prestem atenção. Então, todas as palavras que forem singular, vocês vão pintar o quadradinho de verde. Lembrando, gente, que a tarefa não é para pintar, não, tá? A tarefa é para escrever. Eu só estou pintando para depois você saber o que escrever no lugar certo. E o que for singular, verde, e o que for plural, amarelo. Então, vamos lá. O ônibus é verde ou amarelo? Verde. Verde. O ônibus singular. O ônibus singular. Muito. O lápis. Tudo. O lápis. O lápis singular ou plural? Singular. Singular. Eu tô fazendo aqui só para vocês saberem, depois vocês vão escrever no lugar, tá? Qual é o lugar, gente? Dentro aqui do quadro, tá? Não é para pintar, é para escrever. Para pintar agora é só para você saber. O Atlas, singular ou plural? Singular. Singular. Os grilos. Os grilos. Plural. Plural. Amarelo, plural, né? O pires. O Singular. pires. Singular. Singular. Muito bem, singular. O pires, singular. Os anões. Plural. Plural. Como que é a palavra anões no singular? Anão. Anão, né? Então, tinha um anão no jardim, né? E quando é plural, tinha uns anões no jardim, né? Outra palavrinha igual balão, né? Que muda-se a terminação, né? Tira o ão e acrescenta o quê? Tirou o ão e acrescentou o quê? Cadê o pessoal que está participando? A palavra anão. Eu tiro o ão quando vai para o plural e acrescento o quê? Anão. Ões, Anão. né? A terminação ões. Eu troco ão por ões, né? Então, os anões, plural. As emas. Plural. Plural. Os anéis. Plural. Plural. As feras. Plural. Plural. Vai pintando aí. As feras, plural. O tênis. Singular ou plural? Singular. Singular. As baleias. Plural. Plural. E os ratos? Plural. Plural. Muito bem. Então, vocês pintaram aí agora, né, as palavrinhas. Vocês já sabem
onde escrever cada uma dessas palavrinhas, né? Cada quadradinho aí que você vai escrever e depois você transfere agora da pintura para a escrita. Tia, mas a minha letra é muito grande e não vai dar para colocar dentro do quadradinho. Não tem problema, você pode escrever no seu caderno, tá? Você pode escrever na folha do seu caderno, caso não caiba lá no quadradinho lá da folha. Ok? Então, essa é a tarefinha de hoje sobre singular e plural. Vou passar outras, tá? Então, vocês podem ficar atentos que vão aparecer aí no decorrer do mês, das semanas aí, atividades extras sobre singular e plural, tá? Então, eu posso mandar aí como atividade extra em forma de PDF para você passar para o caderno de português, tá bom? Então, fiquem ligadinhos aí, porque singular e plural ainda terão várias atividades, tá? Inclusive, eu vou passar para vocês a regrinha, essas terminações, algumas regrinhas de terminações. Então, pode aparecer muita tarefinha extra aí de português, frisando aí essa parte do singular e plural, tá bom? Então, vocês fiquem ligadinhos aí, que eu posso estar mandando lá no grupo, para vocês fazerem aí, passando para o caderno, tá? Então, eu vou terminar a aula de português aqui com essa atividade, já respondi aí com vocês, com a ajuda aí das colegas, e vocês vão estar transcrevendo depois para a folhinha ou para o caderno, como achar melhor, tá bom? Eu vou estar encerrando aqui agora esta aula de português. Espero vocês aí na aulinha de história, tá bom? Com o livro aberto. Alguém tem alguma perguntinha sobre singular e plural que queira saber? Pergunta sobre singular e plural, gente. Não é para falar de material, tá? Alguém tem alguma dúvida? Alguma perguntinha? Alguma parte, alguma palavrinha que não deu tempo de pintar? Alguma dúvida que tenha ficado? Não? Por enquanto ficou jóia? Sim? Ok, então fiquem atentos, tá? Ao grupo de atividade de vocês, porque vai ter tarefinha extra aí sobre singular e plural, tá bom? Não hoje, mas mais pra frente, com certeza. Então, até daqui a pouco.